Idolatria moderna? Idolatria no meio da igreja? Mas, vamos lá, idolatria não é você se dobrar diante de uma estátua de gesso, de cimento, de pedra, de madeira, de metal? Não é só isso? Meus irmãos, o diabo é astuto. Hoje, ele se camufla, ele se veste dentro dos movimentos cristãos. O movimento gospel, ele veste terno, ele pega microfone, ele canta, faz piada em púlpito, profanando o púlpito, e as pessoas dão risada e acham lindo isso. E ainda é ovacionado, é honrado, como se fosse uma estrela de um show. Essa é a idolatria moderna, que eu vou te dar mais detalhes, e eu acredito que você vai começar a fazer um autoexame para parar com determinadas condutas que te levam à idolatria gospel, à idolatria dos crentes. Essa é a idolatria moderna, que está cegando muitos de nós. E é sobre isso que nós vamos falar para abrir os nossos olhos. Você sabia que a idolatria moderna está dentro da igreja? A Bíblia diz assim, olha os cuidados que João já tinha naquele tempo. Filhinhos, se guardem da idolatria, se guardem dos ídolos. 1 João 5:21. Você já ouviu falar em stand-up gospel? Púlpito virando palco de show como se fosse um palco de circo? O pregador Charles Spurgeon, um grande pregador do passado, disse uma frase que eu nunca esqueço para os nossos dias. Ele profetizou e disse: haverá um dia em que no lugar dos pastores alimentar as ovelhas, haverá palhaços a entreter, a divertir os bodes. É exatamente sobre stand-up no púlpito. É cumprimento dessa profecia de Charles Spurgeon. Pregadores e cantores que fazem humor profano, usando o nome de Deus em vão. Multidões aplaudem. As igrejas pagam alto cachês. Absurdos. E ainda os chamam de ungidos. Deus te chamou para isso, irmão. Só que tem um detalhe: altar não se profana. Deus vai cobrar. Pode ter certeza disso. Essa palavra não é em vão. A Bíblia diz, o Senhor Deus dizendo: a minha palavra não voltará vazia. Haverá um dia que Deus vai julgar as palavras. Isso não é culto a Deus, é culto a homens, são ídolos gospel. E o povo está sendo enganado, se alimentando de entretenimento ao invés de uma palavra que transforma. Púlpito não é palco de stand-up. A minha glória, disse Deus, não darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, o versículo 8. A idolatria, fora e dentro da igreja. E não para por aí, não vai parar por aí. Isso é uma coisa que vai fermentando com o tempo. O coração de muitos está preso a times de futebol, e aqui eu sei que vai entrar uma polêmica terrível. Porque há muitos que amam, não é, os jogadores, o futebol e tudo mais, mas não sabem o que está por dentro desse movimento esportista. Vamos lá, existem ídolos de campo. Existem ídolos dentro do campo de futebol. Veja as frases de idolatria, para te provar isso, de torcedores crentes. Eu não estou falando com pessoa que não é crente porque não conhecem a palavra. Eu estou falando com aqueles que servem a Deus, que pelo menos dizem que servem. Olha isso, olha a frase, em um time de futebol. Eu pesquisei e trouxe para vocês aqui. Se você jogar no céu, falando com o time dele como se fosse um Deus, aqui ele está orando lá dentro do estádio, morro só pra te ver jogar. Olha isso. Morro só pra te ver jogar. Não é aquela coisa, eu dou a minha vida ao Senhor Jesus, porque Ele é Deus. Não fala isso pra Deus, mas fala para o Deus daquele time. Aqui tem um bando de louco. Aqui tem um bando de quê? Tem um bando de louco por ti. E fala o nome do time. Sabe o que é isso? Configura-se biblicamente como idolatria. Para aqueles que acham que é pouco, eu vivo por ti. Eu canto até ficar rouco e não dá glória a Deus na igreja. Mas ficar rouco dentro de um estádio de futebol, vendo ídolos correndo de um lado para outro atrás de uma bola. Tem mais, olha a frase que eles falam dentro do campo de futebol. Eu canto para te empurrar. Agora cantam para times ao invés de louvar ao único Deus verdadeiro, ao soberano. Outros são escravos do trabalho, deixam a casa de Deus para correr atrás de dinheiro e se esquecem de cultuar e adorar o Senhor. E dentro da própria igreja, há quem idolatre profetas, pregadores, cantores, que muitas vezes estão mais preocupados em conquistar fama, dinheiro, bens, do que conquistar almas perdidas para o reino de Deus. Cuidado! Igreja, Jesus está voltando. Cuidado! Dinheiro, fama e futebol também são ídolos. Ninguém pode servir a dois senhores, meus irmãos.
Não podeis servir a Deus e ao Deus deste mundo. Mateus 6:24. Quem disse isso foi Jesus. Deus te convida ao arrependimento. Quem recebe essa palavra, fuja da idolatria gospel. Não participe desses shows de profanação. Abandone os ídolos. Muitas vezes a pessoa está dentro de um show desse e está mais voltado à pessoa de quem canta e quem prega do que à própria palavra. Então, arrependam-se e voltem-se ao Deus vivo, porque só Ele pode salvar. Digno é Ele somente de glória, de honra, louvor e adoração. Invocação. Como eu disse nas frases, invocação fazem aos deuses dos times. Com um tempo atrás, um tal time aqui de São Paulo estava tão ruim que o técnico foi e jogou aquele sal grosso junto às escadarias, da escadaria para o gramado, jogando o sal grosso como oferenda a alguma entidade que ele serve. Isso é para você ter uma ideia no que ou para que você está torcendo. Idolatria não é apenas pagã, é um pecado que alimenta o ego e transforma o homem em deuses diante da multidão. E eu te digo, Jesus está voltando. Deixem os ídolos, Jesus está voltando. Portanto, meus amados irmãos, fujam da idolatria. 1 Coríntios 10:14. E vou finalizando aqui. Você consegue enxergar essa idolatria moderna dentro das igrejas hoje? Então comente. Deus não divide sua glória com ídolos. Se você gostou dessa palavra, compartilhe para abrir os olhos de mais pessoas. Jesus está voltando e precisamos estar preparados, meus amados irmãos. Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde da idolatria.